temporal deixa quase 50 mil pontos sem luz na região metropolitana e afeta abastecimento de água em 78 bairros de Cachoeirinha e Gravataí. Rio Grande do Sul recebe amanhã primeiros pacientes com Covid-19 transferidos de Rondônia. Tribunal de Contas da União aponta ilegalidade no fornecimento de cloroquina para pacientes com coronavírus. Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sati. Marcela Panque. Bom final de tarde, agora 6h51. Céu nublado na zona norte de Porto Alegre, agora faz 24 graus. A forte chuva e o vento que atingiram a região metropolitana de Porto Alegre nesta tarde causaram falta de luz em diversos locais. O número de clientes da CE sem energia chegou a 95 mil, mas caiu para 37 mil no fim da tarde. Na última atualização, a RGE informou que 12.500 clientes estavam sem energia elétrica em Canoas e em Cachoeirinha. Somando as duas distribuidoras, são 49.500 pontos sem energia elétrica. A falta de luz também prejudicou os serviços de internet e telefonia em vários locais da capital. Na Zona Norte, a previsão de retomada dos serviços da operadora Claro é quarta-feira, às 2h da tarde. A reportagem tenta contato com a assessoria da empresa. E a interrupção no fornecimento de luz também afeta o abastecimento de água em 26 bairros de Cachoeirinha e mais 52 bairros de Gravataí, aqui na região metropolitana. De acordo com a Corsan, a expectativa é que o fornecimento de água normalize apenas no final da noite. Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí. Tempo. Temperatura de 24 graus em Porto Alegre, 26 em Santa Maria, 22 graus em Caxias do Sul e 24 também em Pelotas e Rio Grande. A combinação de uma nova frente fria com um ciclone extratropical deve deixar o tempo instável amanhã no Rio Grande do Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia manteve o alerta de tempestade para quase todo o território gaúcho, com exceção do litoral sul e do extremo sul do estado. As temperaturas continuam altas, com máxima de 35 graus em Glorinha e 31 na capital. Trânsito. Atenção aos motoristas, porque muitas sinaleiras seguem fora de operação na terceira perimetral, principalmente no trecho da Carlos Gomes e da Dom Pedro II. Está liberado o trânsito na região da Assis Brasil, esquina com a Sertório. Mais cedo, um poste ficou suspenso devido à chuva e também ao temporal. Ficou suspenso pelos fios. Esse poste já foi removido. Tem trânsito mais lento na Freeway no acesso para Assis Brasil e também no trecho da Bernardino Silveira Amorim. Além disso, tráfego um pouco mais pesado na Protásio Alves, próximo ao viaduto Tiradentes, sentido centro-bairro, devido a fios energizados. BR-116, com lentidão no trecho de São Leopoldo, e Rodovia do Parque, com congestionamento no trecho de Sapucaia do Sul. Com o trânsito, Eduardo Paganella. Porto Alegre vai contar com mais de 1.000 novas vagas de área azul a partir desta semana em 6 regiões da cidade. Amanhã a cobrança começa nas regiões dos bairros Cristo Redentor e Passo da Areia, além de uma ampliação na região do Moinhos de Vento. Já no sábado começa a funcionar uma nova modalidade de estacionamento na região dos Parques Marinha, Farroupilha e Parcão. Trata-se da chamada área dos parques, que vai funcionar aos finais de semana e feriados e permitir que o motorista deixe o carro estacionado por até 4 horas. Nas demais regiões da cidade, o tempo máximo permitido é de 2 horas. Ainda nesta edição, governo de Rondônia é investigado por fraudar dados para evitar isolamento rígido no estado. Ministro da Saúde prevê remover 1.500 pacientes com Covid-19 do Amazonas para outros estados. Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí. Os primeiros pacientes com coronavírus vindos de Rondônia chegam nas próximas horas ao Rio Grande do Sul. Com o sistema de saúde pública colapsado e uma ocupação de 97% dos leitos de UTI, o governo de Rondônia começa na próxima madrugada a transferir pacientes com a Covid-19 para o Rio Grande do Sul. O avião, que trará inicialmente 15 pessoas acometidas pela doença, deve pousar no aeroporto Salgado Filho entre 1 e 2 horas da manhã. 10 pacientes serão levados para 2 hospitais da capital e outros 5 para o Hospital Universitário de Canoas. São esperados mais 35 pacientes nos próximos dias. Eles não estão em estado grave e o objetivo da transferência é ajudar a liberar as equipes de saúde para atender os casos mais graves em Porto Velho.
A chegada dos rondonienses não impacta o cálculo das bandeiras no modelo de distanciamento controlado, já que eles irão utilizar leitos clínicos que estão com baixa ocupação aqui no estado. Para a Rádio Gaúcha, Eduardo Pinzon. O Ministério Público de Rondônia instaurou um inquérito civil para apurar suposta fraude nos relatórios diários sobre ocupação de leitos de UTI Covid. Segundo a denúncia, o governo estadual escondeu o real número de vagas disponíveis para evitar que fosse obrigado a decretar medidas mais rígidas de isolamento social. Conforme a promotoria, no dia 20 de janeiro, pela noite, o relatório de leitos indicava 14 vagas de UTIs disponíveis. No entanto, poucas horas depois, havia 39 pacientes na fila aguardando leitos intensivos. O governo estadual não se manifestou sobre a denúncia. Rondônia começou nesta semana a transferir pacientes para outros estados. E o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse hoje em Manaus que o governo deve remover 1.500 pacientes com Covid-19 do Amazonas para outros estados. O ministro fez um pronunciamento durante a inauguração do hospital de campanha, que vai funcionar no complexo Newton Lins. De acordo com a Secretaria de Saúde do Amazonas, 277 pacientes foram transferidos até a manhã de hoje. A previsão inicial era de remover 235 pessoas. Ontem, o Supremo Tribunal Federal autorizou a abertura de inquérito para apurar a conduta de Pazuello durante a crise de saúde no estado por suposta omissão. Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí. Agora em Porto Alegre, 24 graus, 6 horas e 57 minutos. O Tribunal de Contas da União apontou ilegalidade no uso de recursos do SUS para o fornecimento de cloroquina no tratamento de pacientes com Covid-19 e deu 5 dias para o Ministério da Saúde apresentar explicações. O ministro Benjamin Zindler afirmou que o medicamento não tem comprovação científica e que o remédio utilizado no tratamento da malária só poderia ser fornecido para uso contra o coronavírus se houvesse autorização da Anvisa ou de autoridades sanitárias estrangeiras, o que não ocorreu. O Ministério da Saúde informou que vai responder ao TCU no prazo determinado. No despacho, o tribunal questiona ainda a mudança de posicionamento do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que afirmou que o Ministério nunca orientou o tratamento precoce da Covid-19 e sim o atendimento precoce. Em instantes, gabaritos da versão impressa do Enem 2020 serão divulgados amanhã. Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí. Fique atento. Os gabaritos oficiais das provas objetivas da versão impressa do Enem serão divulgados amanhã no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. As avaliações foram aplicadas nos dias 17 e 24 de janeiro. Os resultados finais do exame são esperados para 29 de março, quando os participantes saberão também a nota da redação. O Enem 2020 ainda terá uma versão digital que será aplicada dos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro. O Rio Grande do Sul passou hoje dos 530 mil casos de coronavírus. Foram confirmados 4.201 novos infectados e agora o total de ocorrências da doença é de 532.944 desde o início da pandemia. A Secretaria Estadual da Saúde registrou também mais 83 mortes pela doença, chegando a 10.443 vítimas. O percentual de recuperados segue em 95%. As unidades de terapia intensiva de Porto Alegre tiveram a segunda redução consecutiva de internações na semana. Até esta tarde, havia 256 pacientes recebendo tratamento intensivo contra a Covid-19 na capital. Trata-se do menor número de internados em 57 dias. A média móvel, que é o melhor cálculo para monitorar a pandemia, está em 265,25 pacientes internados por dia na semana passada, a menor média das últimas 8 semanas. A taxa geral de ocupação das UTIs, que leva em conta outros motivos além do coronavírus, está em 83,33%. Novo Abastece Aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí. Saiba mais em GZH. Próxima edição do Correspondente Ipiranga logo mais às 8 horas.